Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te confirmar uma informação que nós já trazíamos nos vídeos anteriores como tendência, mas que agora foi oficializada pelo clube. O Grêmio comunicou que chegou a um acerto financeiro e tem um acordo para a contratação de Martin Braithwaite, dinamarquês, 33 anos, 1,77 m, destro, que estava livre no mercado. Agora, o jogador está pegando um voo para Porto Alegre, onde vai passar por exames médicos e, sendo aprovado nos exames, assinar um contrato definitivo com o tricolor. Na nota do Grêmio, eles não falam a data, mas a informação que nós temos é que o clube propôs até dezembro de 2025, com possibilidade de permanecer um tempo mais. Então, já temos esta informação. Braithwaite está desembarcando. Mas a partir de agora, eu quero trazer uma série de pequenas informações, te dando detalhes que nós temos sobre a possibilidade ou sobre a vida do Braithwaite a partir de agora, aqui nesse vídeo. Gente, vamos lá. Primeira questão é que o Grêmio está chegando a 11 estrangeiros. Só podem assinar 9 a súmula. O Renato vai ter que fazer rodízio no Brasileirão. Na Libertadores pode jogar quanto quiser. Brasileirão e Copa do Brasil, o Renato vai ter que fazer rodízio. Mas daí, pô, 9, tu vai ter que deixar sempre 2 de fora, né? Isso se, por exemplo, um Pavon, que tem possibilidade de saída, ou outro jogador estrangeiro acabar não saindo. Mas enfim, a gente sabe como é que é, sempre tem cartão, lesão. 9 é um número bastante expressivo, mas o Grêmio vai, pô, 11 também é bastante coisa, né? Sobre o Braithwaite, ele é filho o pai dele nasceu na Guiana e ele tem dupla cidadania, dinamarquesa, porque ele nasce na Dinamarca, e o pai dele tem alguma ligação com a América do Sul, então ele é da Guiana. Ele até chegou a jogar pela seleção da Guiana, ou cogitou, mas era muito novo, acabou optando pela Dinamarca e na Dinamarca fez seu nome jogando até as últimas 2 Copas do Mundo. Ele começa jogando em clubes da Dinamarca, passa para o Toulouse da França, já jogou no Bordeaux também da França, aí vai para a Inglaterra, Middlesbrough da Inglaterra, quando se destaca mesmo no Leganés da Espanha. Em 2020, o Barcelona já estava começando a preparar a saída do Suárez, compra ele por 18 milhões de euros na oportunidade e ele vai para o Barcelona. Passa 2 temporadas lá sem muito brilho. São 58 jogos e 10 gols com a camisa do Barça. Não é um número brilhante. Na época o técnico era o Koeman, o Ronald Koeman, que era o treinador dele. E aí o que acontece? No Barça, ele acaba tendo um desempenho abaixo do esperado, ainda mais pelo peso de ser substituto do Suárez, e o Xavi foi o cara que não quis mais ele. Recentemente até ele deu uma entrevista falando exatamente sobre isso, dizendo que não tem absolutamente nada a, vamos dizer assim, reclamar do Barcelona, mas que sabia que tinha que sair porque quando o Xavi entrou não contava com ele, então ele seguiu sua vida e foi jogar no Espanhol de Barcelona. No Espanhol de Barcelona, no primeiro ano cai com a equipe da primeira para a segunda divisão, nesse segundo ano faz 22 gols, a maioria na grande área, muito focado nessa questão da grande área, e sobe de novo o clube. Ele tinha a possibilidade de ficar lá, mas resolveu sair e seguir sua vida. Uma questão importante sobre ele é que ele já jogou ou como 2 atacantes ou como centroavante, mesmo fincado. Por exemplo, ele já jogou com o Joselu, que é hoje jogador da seleção espanhola. No Espanhol eram os 2. E depois o Joselu saiu e ele passou a ser o cara mais centralizado, o cara mais fincado na área, ou seja, então ele pode jogar nessas 2 funções. Não é atacante fincadão, paradão, até porque ele tem 1,77 m, não é um cara alto para ficar segurando bola no ataque de cabeça e tudo mais, é aquele atacante mais de movimentação. Com a devida, vamos dizer assim, licença aqui, o Inter tem 2 caras assim, tanto o Borré como o Ener Valencia são aqueles que a gente brinca que são 8,5. Eles não são centroavantões, eles são aqueles caras que até fazem a função mais avançada, mas que podem jogar como dupla do ataque. Vamos lá, não vou entrar na polêmica aqui na bola dividida de quem foi melhor, quem foi pior, é apenas uma situação mais ou menos parecida. Mas enfim, o cara tem algumas coisas interessantes na vida dele. Ele é casado com uma jornalista francesa, que é bastante conhecida na França e tem até uma grife de roupas na França, mas ele é casado com ela e quando ele foi apresentado no Barcelona, ele chegou a contar que a esposa dele, ele escondeu a negociação, ele estava tão impactado na época por ter sido, imagina, ele jogava no Leganés, e aí do nada veio uma proposta do Barcelona, que comprou ele por 18 milhões de euros, e ele estava tão impactado que ele escondeu isso até da esposa até dar certo, e aí a esposa começou a achar estranha a situação, porque ele contou que ele escondia o celular, não mostrava as ligações e tudo mais, ela achou que ele tinha uma amante, e ela
foi falar com ele e achando que ele tinha uma amante, ele disse, não, não é uma amante, é que eu tô indo pro Barcelona. E ele contou pelo menos que ela também ficou tão impactada quanto ele com essa questão do Barça. Mas depois da saída, ele chegou a dizer que estava saindo por conta do técnico não contar com ele, o Koeman até usou, o Xavi não, e ele disse, acha que não tem nada negativo para falar do Barcelona e que conseguiu calar muitos dos seus críticos com o seu desempenho. Teve uma lesão, segundo ele, que atrapalhou os planos lá e tal, ele teve uma lesão séria, mas, enfim, lesão muscular, pelo que eu vi, não seria nada assim, lesão de joelho, o cara tá com o joelho bichado, até porque ele tava jogando. E o Xavi também elogiou ele. O Xavi usou ele em uma partida só, mas depois deu uma entrevista dizendo, olha, eu respeito o jogador, não conto com ele, não é o meu perfil, não é o cara que eu quero, mas aqui reconheço o profissionalismo dele, que ele sempre treinou muito, sempre se dedicou muito. E aqui tem uma historinha. Quando ele assina com o Espanhol, ele chega e diz assim, gente, eu tô pronto para jogar. Ele chega num dia, 2 dias depois, jogou 90 minutos pelo Espanhol. E todo mundo começou a elogiar o profissionalismo dele, e aí ele conta a história. Ele disse, olha, eu passei as férias nos Estados Unidos e levei um preparador físico da minha confiança junto comigo na viagem com a esposa. E aí, de novo, ele disse, a minha esposa não gostou muito, mas eu levei o profissional e treinei todos os dias, basicamente, de férias com esse profissional. Ele brincou, só faltou dormir junto comigo com a minha esposa, mas de resto a gente estava sempre junto e esse profissional fez parte das férias dele, e ele até brincou, dizendo que a esposa não curtiu, mas que o profissionalismo dele faria ele ter esse tipo de atitude, tanto é que o cara chegou super bem. Eu já falei um pouquinho sobre a vida pessoal dele e também sobre a profissional, né, onde passou, mas eu também queria só colocar um último detalhe aqui. Tem um detalhe, ele é muito rico, ou pelo menos a Forbes, tradicional revista que lista os ricos do mundo, disse isso. Eles fizeram uma matéria colocando ele entre os jogadores mais ricos do mundo, com um patrimônio muito elevado. Entre outras coisas, eles confirmam, eles falam, o jogador tem uma empresa junto com o tio dele do ramo imobiliário nos Estados Unidos. E esta empresa está avaliada em mais de 250 milhões de dólares, ou seja, convertendo para o real, a empresa, e apenas essa empresa é avaliada em mais de R$1 bilhão. Uma empresa do ramo imobiliário situada nos Estados Unidos e que é em parceria com o tio dele. O jogador contesta essa informação, ele diz que não é tão assim, tá? Mas aquela história de que talvez ele possa não estar querendo pagar de rico, mas que ele realmente é um cara que tem restaurante em Barcelona, a esposa dele tem uma grife de roupas na França, ela é francesa e é uma jornalista e tem uma grife de roupa. Ele é um cara que investe bastante no setor imobiliário e até de investimento do valor dele. Nós não sabemos qual vai ser o salário do Bright White aqui no Grêmio, mas com certeza ele não precisa desse salário para sobreviver, porque eu insisto, a Forbes colocou ele entre os atletas mais ricos, e isso, claro, envolve patrimônio do mundo, por conta dessa empresa aí que deu muito certo no ramo imobiliário nos Estados Unidos com o tio dele, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.